Fala gurizada, aqui é o Rodrigo do Entre Linhas Gremistas e eu tô aqui pra fazer aquele vídeo pra saudar que o futebol tá voltando depois de tantos dias de a gente só reclamando, falando de eleição, brigando com os amiguinhos, mandando todo... Finalmente a bola vai rolar e a gente vai poder voltar a falar de futebol. O Grêmio joga hoje contra o Atlético Mineiro em casa, estreia pelo Campeonato Brasileiro. E a gente tem muita coisa para falar a respeito do time, possível time que vai para campo, o time do Quinteiros, que treinou ao longo de alguns dias aí, 9 dias, para encontrar alternativas de jogo, esquemas de jogo diferentes para poder usar durante o Campeonato Brasileiro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e projetar o time que vai para o campo hoje. Às 18h30 eu vou estar lá na arena para assistir esse jogo que vai ser muito importante, precisamos vencer. Mas antes de avançar aqui, preciso pedir, claro, para vocês deixarem o like, deixa o like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações, que é importante para que a gente possa continuar evoluindo, continuar crescendo contra o canal Entre Linhas Gremistas, a gente tentar trazer sempre as melhores informações para vocês. Eu costumo vir aqui nos nossos vídeos e dizer para todo mundo, nós não somos jornalistas, nós somos gremistas que gostamos de aprofundar os assuntos do Grêmio, falar sério, falar olho no olho de torcedor para torcedor, de verdade, né? E sair do superficial, aprofundar os assuntos. Um pouco mais do que normalmente se aprofunda em outros lugares e outros canais que tem por aí. Então eu peço ajuda para vocês de coração, a gente precisa muito para ampliar o nosso alcance, chegar em mais gremistas, para que a gente possa ter melhores debates dentro de nós torcedores, né, com os nossos torcedores. Então, gente, vamos falar agora sobre o Grêmio, o time do Grêmio e os possíveis esquemas que o Quinteiros pode levar para campo na partida de hoje. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, Quinteiros depois do Grenal elogiou em vários momentos o esquema tático adotado pelo time no Grenal, tá? Que apresentou um pouco mais de solidez defensiva, jogou mais ou menos de forma equilibrada, né? E conseguiu enfrentar o Internacional diferente de outros momentos em outros jogos, né? Outros Grenais anteriores. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que dizer. Isso é um indício, um indicativo de que aquele esquema do Grenal possa ser mantido, deva até. Segundo indício que a gente tem de que o esquema do Grêmio e o sistema de jogo e a escalação devem ser mantidos. Quinteiros, na entrevista que deu para o GZH, a gente falou isso já em algumas lives e alguns comentários, o Quinteiros disse na entrevista que está treinando alguns tipos diferentes de escalação, entre elas uma escalação, um esquema de jogo com um volante e 2 meias internos mais ofensivos. Leia-se Camilo na primeira posição do meio de campo, Vijaçante e Edenilson como os médios internos ofensivos, que é como ele determina essa função, né? Eu até posso discutir se o Vijaçante é realmente um meia interno ofensivo. Eu acho que não é, tá? E eu acho que mora por aí os motivos do Vijaçante estar jogando tão mal. Mas enfim, o Edenilson de repente ele pode fazer um pouco melhor essa função. Então a ideia do Quinteiro seria, quem sabe, promover esse time, né, jogar com um volante mais atrás e outros 2 jogadores funcionando como médios ofensivos, com chegada à frente, para dar suporte ao trio de ataque, né? Porque um dos pilares do modelo de jogo do Quinteiros é jogar com os extremas, jogar com os pontas. Então ele dificilmente vai abrir mão dos extremas, 2 pontas. E para isso, para que ele possa jogar com os extremas, com os pontas bem projetados e participando mais ativamente da fase ofensiva, ele precisa dar suporte para eles na fase defensiva, na marcação, na cobertura. E por isso, muito por isso, eu acredito que o Quinteiros deva estar preparando o time nesse formato, no formato com um volante e 2 médios internos, como ele próprio define. Também tem uma alternativa que alguns jornalistas e algumas pessoas deram como possível e até provável a escalação. Eu não acredito tanto, tá? Eu acho que não deve ser. Seria com 2 volantes, né? Um volante, o Camilo, mais um segundo volante, que pode ser o Vijaçante ou o Edenilson.
né? Não sei exatamente quem que o Quinteiros vai escolher, e um terceiro jogador, aí, um jogador mais de meia cancha, mais de chegada na frente, mais de aproximação, que nos treinamentos, no jogo treino, foi o Cristaldo. Começou com o Cristaldo, depois foi o Monsalve. Então seria, nesse caso aí, um primeiro volante, um segundo volante e um meia com uma chegada mais na frente, permanecendo com os extremas como pilar básico de sustentação desse modelo de jogo do Quinteiros. Então essas são as duas maiores possibilidades. Teve outros esquemas de jogo que o Quinteiros, que foi dito que o Quinteiros treinou, mas a possibilidade, a probabilidade de ser o time que vai iniciar a partida é menor, tá? Então a gente tá aí com uma dúvida básica. Se o Quinteiros vai começar com um meia chegando mais na frente e segurando e deixando dois volantes para compor ali o setor defensivo, ou se o Quinteiros vai fazer uso do sistema e do esquema de jogo que jogou o Grenal, com 3 jogadores de meio de campo, um volante mais recuado e outros 2 médios internos ofensivos, como ele próprio diz, né? Não sei eu que estou dizendo, foi a entrevista do Quinteiros, ele que chamou o Vijaçante e o Edenilson de médios ofensivos. E é isso, essa é a grande dúvida, né? No meu palpite, e aí é um palpite, não é informação, é palpite, a minha leitura de como o Quinteiros está falando a respeito dessas duas coisas, me parece que nós vamos a campo com os 3 jogadores internos, 3 jogadores de meio dando sustentação para os 3 da frente. Ou seja, nós devemos ir com o Camilo, com o Vijaçante e com o Edenilson. Não acho que comece o Cristaldo. Pode ser que aconteça algo diferente? Pode, o Grêmio precisa ganhar, o Grêmio precisa atacar, o Grêmio precisa fazer gol, então tu abrir mão de um volante para botar um meia para tentar fazer a criação, se torna, assim, é lógico, né? É compreensível, é explicável. Mas, como o Quinteiros é um cara que me parece apostar mais no futebol /ciência, né? Aquilo que ele experimenta e dá certo, ele mantém. Me parece que vai ser mantido o sistema e o esquema de jogo com jogadores de meio campo dando sustentação para os 3 atacantes. É isso, mas a gente só vai ter certeza quando chegar na hora de apitar o início da partida, alguns minutos antes, e aí sim a gente vai saber qual vai ser a escalação do Grêmio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui qual vocês acham que vai ser a escalação do Grêmio. Vocês gostam do esquema com 3 jogadores de meio de campo, com volantes, ou vocês preferem o Cristaldo com meia de mais chegada na frente? Comenta tudo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e segue com a gente o Entre Linhas Gremistas. Um abraço!